Diz assim o versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, aqui é a definição da fé, a origem da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova daquilo que se espera. Agora nós vamos ler aqui em Romanos, glória a Deus. Glória a Jesus. Romanos capítulo de número 10 e o versículo de número 17. Lá nós lemos a definição do que é, e aqui em Romanos capítulo de número 10, no versículo de número 17, a gente vai entender de onde vem a fé, como que se cria a fé, como que se obtém a fé. Todos encontraram? Amém. Versículo de número 17 de Romanos capítulo 10 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, é impossível receber a fé de outra maneira, porque a fé vem de Deus e nós a recebemos de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Aí agora eu vou focar na mensagem que o Senhor me deu aqui em Lucas, capítulo de número 5, glória a Deus, versículo de número 17. Lucas, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. É a última leitura que nós vamos fazer. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5 e o versículo 17. Aqui nós vamos ler alguns versículos a mais para a gente entender o fato registrado por Lucas, versículo 17 até o versículo de número 26. Amém? Amém, irmãos? Amém. Versículo 17 a seguir diz assim: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram, com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém? Amém. Você se assente glorificando ao nome de Jesus, porque Ele é digno de louvor e de glória e de adoração. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é comum dentro dos evangelhos. Quando você lê os evangelhos, você vai ver basicamente que o ministério de Jesus, ele estava alicerçado em pregar, ensinar e curar. Pregar, ensinar e curar.
E onde ele fazia isso? Fazia isso nas sinagogas, no templo, na beira da praia, nas casas, poços, onde houvesse uma alma necessitada, onde houvesse uma oportunidade de falar do reino de Deus, onde houvesse a fé sendo manifestada, haveria também um milagre. Quando você olha para esse texto, não foge à regra. Quando você busca o contexto desse fato, Jesus, como de costume, ele está retornando de uma viagem missionária. Jesus está retornando de um trabalho evangelístico. E aonde ele está aqui no versículo de número 17, quando você pega a mesma narrativa escrita por Mateus e Marcos, eles vão dizer que Jesus estava em casa. Que casa que é essa? Jesus estava na sua casa. Jesus, ele nasce em Belém, passa a maior parte da sua infância morando em Nazaré, e depois ele vai morar ali em Cafarnaum, que é o lugar onde ele centralizou ali o seu ministério, um lugar que Jesus operou muitos milagres, muitos feitos aconteceu naquele lugar. Por exemplo, em Cafarnaum havia uma sinagoga que Jairo pastoreava. Jairo ficou conhecido pela filha que o Senhor Jesus ali a ressuscitou. Cafarnaum também vai ser conhecida por esse grande milagre, que é a cura do paralítico, que é conhecido como paralítico de Cafarnaum. A mulher que andou 18 anos encurvada, e o motivo daquela doença era um espírito maligno que a aprisionava, que retinha a sua saúde. Jesus vai curar esta mulher e também vai ser conhecido ali naquela cidade por essa questão. A mulher do fluxo de sangue que toca na orla da vestimenta de Jesus. Jesus está indo em direção a Cafarnaum com a grande multidão e todos ali também vão ver aquele milagre. Então, Jesus manifestou dentre esses outros milagres ali em Cafarnaum e ficou muito conhecido. Neste ponto, Jesus já tinha um grande conhecimento e, entre aspas, uma certa fama. Muitos o conheciam e uma multidão o seguia. Nesta questão, neste versículo de número 17, Jesus ele retorna e vai para sua casa, obviamente descansar, porque depois de uma viagem não tinha Uber, não tinha carro automotores, não tinha avião, não tinha helicóptero. Eles andavam a pé e quilômetros a pé de cidade em cidade, se cansavam, tinham que parar para descansar. Jesus, como Deus, nós sabemos que ele tinha poder, mas também era homem, e também se cansava, se alimentava, dormia. Prova disso é quando tem a tempestade de vento, né? Mateus capítulo 8, versículo 23 a seguir, se a minha memória não falhar, Jesus apaziguando a tempestade, os discípulos preocupados, desesperados, e Jesus dormindo, porque estava cansado, tinha pregado muito na beira da praia. Então Jesus também se cansava. Obviamente ele foi para casa porque precisava de descansar. Só que quando ele chega em casa, a notícia vai correr Cafarnaum. A notícia vai correr dentre a multidão. E quando eles têm a informação que Jesus está em casa, e eles sabiam onde Jesus morava, vão todos para lá. Por quê? Eles sabem que onde Jesus está, tem uma oportunidade de receber uma palavra de vida. Onde Jesus está, também será manifestado o perdão para aqueles que se arrependem. Onde Jesus está, haverá a oportunidade de receber a graça e o reino de Deus, porque Jesus pregava o reino de Deus, e Jesus é a graça que é manifestada sobre o povo. Então eles vão todo mundo para a casa de Jesus. Só que não vai só aqueles que queriam ouvir, não vai só aqueles que queriam receber uma palavra. O texto bíblico também diz que foram muitos ali, fariseus e doutores da lei, para o ouvir, mas não se submeter à palavra de Jesus. Não foram ali para receber Jesus como Messias, acreditar no ministério de Jesus. Esses doutores e esses escribas ou fariseus, eles foram ali para observar Jesus.
Eles foram ali apenas como espectadores, para ver se Jesus cometia algum erro na sua mensagem, na sua aplicação, na sua exposição dos textos ministrados, das referências ao Antigo Testamento, para ver se Jesus cometia algum erro de interpretação da Torá, para prendê-lo, para levá-lo sob custódia, para levá-lo até as outras autoridades. Por quê? Porque estes grupos de pessoas estavam sempre próximas a Jesus, não porque acreditavam na mensagem que ele pregava, eles estavam motivados pela inveja, eles tinham inveja de Jesus, porque quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a ensinar, quando Jesus começou a manifestar o reino de Deus, curar os enfermos, curar os surdos, os mudos, os cegos, os aleijados, ressuscitar os mortos, irmãos, aqueles que frequentavam as sinagogas e viam um sistema religioso, um sistema que não trazia cura, um sistema falho, um sistema religioso político, que tinha os seus interesses próprios, que não se importavam com o enfermo, não se importavam com os pecadores, não se importavam com os menos favorecidos, não se importavam com as viúvas, não se importavam com os feridos. Lembra do sacerdote, lembra, aleluia, do levita, que viu aquele homem ferido, e Jesus disse que eles passaram de lado, mas veio o bom samaritano, e ali chegou próximo, observou, deu uma atenção, cuidou dos ferimentos naquele momento, levou para uma hospedagem, se importou. Jesus ali está denunciando o sistema religioso. Era um sistema que não se importavam com os feridos, não se importavam com os menos favorecidos. E aí vem Jesus trazendo uma mensagem, denunciando os erros que tinham naquela época. E aí vem Jesus não só denunciando, mas dando um exemplo de amor, dando um exemplo de perdão, se assentando na mesa com pecadores, se assentando na mesa com publicanos, ouvindo eles, se importando com eles, ministrando na vida deles, não fazendo acepção. E eles não compreendiam, porque eles sabiam, aleluia, que estes homens eram pecadores. Essas pessoas, o sistema religioso não se envolvia, mas vem Jesus na contramão da religiosidade, vem Jesus na contramão da lógica, se assentando e comendo com pecadores, indo na casa de pessoas pecadoras, pregando o reino e curando as pessoas, alcançando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Este grupo se invejou a ponto de perseguir Jesus, tentar Jesus, mas em contrapartida tinha aqueles que perseguiam, tinha aqueles que acusavam, tinha aqueles que razoavam no coração, mas no versículo 17 diz que ele estava ensinando. Se ele estava ensinando, é porque tinha um grupo que foi para ouvir, foi para aprender, foi para crescer, foi para se submeter à mensagem que Jesus pregava. Não é diferente, irmão. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado. Talvez no decorrer da ministração você vai conseguir olhar para você. Você olha para você, que eu olho para mim. Tem hora que a gente se comporta como religioso, mas tem hora que a gente está como paralítico, inerte, estacionado, parado, nada anda, sem movimento. E tem hora que a gente se identifica com os quatro que vão ajudar. Eu não sei como você está, mas fique atento à palavra, porque a palavra orienta, a palavra transforma, a palavra levanta, a palavra ela também nos conforta, nos exorta, a palavra arranca as nossas máscaras, a palavra liberta, a palavra traz fé, a palavra ela salva.
Eu não sei como você entrou por essas portas nesta noite, mas Jesus marcou encontro comigo e com você, e de uma coisa eu tenho certeza: nós não sairemos daqui de mãos vazias. O Senhor tem perdão, o Senhor tem orientação, o Senhor tem cura, seja para o teu corpo físico, seja para a tua alma. Só quem acredita no que eu estou pregando, levanta a mão, por favor, levanta a mão, dá um glória para Jesus, dá um glória para Jesus, dá um glória para Jesus, porque nós somos sobreviventes. Se você chegou até aqui, é porque Jesus tem cuidado da tua alma, Jesus tem cuidado da tua casa, Jesus tem nos preservado. Aleluia! Aleluia! Coisa boa está na presença de Jesus nesta noite. Se eu fosse você, não economizava no glória a Deus. Se eu fosse você, não economizava no aleluia. Porque muitos agora estão no leito de hospital, num quarto isolado, numa quarentena, sem saber se vai sair de lá, que queria ter a oportunidade de estar aqui, para levantar a mão, para glorificar o nome dEle, para bendizer o nome dEle. Não pode, mas você tem a oportunidade. Então não se restrinja, não fique tímido na hora da adoração. Agradeça a Ele. Talvez a tua vida não está muito boa, mas não está pior do que muitos que estão doentes. Você tem tido saúde, Jesus tem te dado saúde, Jesus tem te dado fôlego de vida. Então glorifica o nome de Jesus aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Foi um grupo para aprender, e Jesus começa a ensinar. Creio eu que era um culto poderoso, creio eu que era uma coisa magnífica, porque aqui nós não vemos Jesus fisicamente. Aqui a gente sente a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento da morte e a ressurreição de Jesus. Jesus não está aqui. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu estarei através do Espírito. É o Espírito Santo que nos traz o entendimento da cruz, do mistério da cruz, da morte, da justificação, do sangue de Jesus que nos purifica. Mas Jesus, em um corpo glorificado, está à direita do Pai. A Bíblia que diz: intercedendo por mim e por você. Você consegue entender isso? Quando você não está bem, quando tem alguma acusação contra a tua alma, Jesus está lá à direita do Pai, intercedendo. O inimigo querendo ceifar a tua vida, ele está lá: Pai, guarda ele, Pai, preserva ela, Pai, agora não dá o livramento, Pai, cuida. É Jesus que cuida de nós, intercedendo. Quem está entendendo isso? Aleluia, oh glória. O Senhor cuida de nós aqui nesta noite. Jesus estava ministrando sobre a vida daqueles homens. Era um culto lindo, era um culto poderoso. Só que aí vai acontecer algo interessante. O versículo de número 18 vai dizer que naquele fato 5 homens vão roubar a cena. 5 homens vão agora ser o centro, ou vão ter o centro da atenção durante o culto. Porque a gente sabe que a centralidade do culto é a adoração a Deus. No culto o homem não é o centro é Deus. Glória. Nós viemos aqui adorar a Deus, viemos aqui pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, viemos aqui nos submeter ao centro da vontade de Deus, com a consciência que somos pecadores justificados. Entendemos que nós somos obras de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos o povo de Deus e precisamos de adorá-lo, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para servi-lo e adorá-lo. É por isso que nós nos reunimos aqui, para adorar o Rei Jesus, para adorar aquele que nos trouxe a salvação, aquele pelo meio na qual somos salvos, e o nome dele é Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. E aí vai acontecer algo interessante, porque culto que Jesus está é culto completo. Jesus estava ensinando,
Jesus estava pregando. E o que vai acontecer agora? 4 homens vai agora ter predisposição, vai ter empatia por um homem paralítico que vai carregá-lo. E a ideia é trazer e introduzir ele à presença de Jesus. Olha só que coisa interessante. O versículo final, 17 final, ele termina assim: e a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Era um culto que tinha palavra, era um culto que tinha discípulo, era um culto que tinha ensinamento, era um culto poderoso, mas era um culto que Jesus também queria curar. A virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Eu não sei se você precisa de cura na sua alma. Eu não sei se você precisa de cura para um ente querido. Nós estamos hoje no primeiro dia desta campanha, ou deste propósito, falando sobre a fé. E você leu que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Aleluia, mas que você espera que vai acontecer. Você talvez não está vendo a cura, aleluia, de um ente querido seu hoje, mas se você crê, Deus pode restaurar a saúde física hoje, amanhã ou depois. Tudo está baseado na fé. A mulher que tocou na orla da vestimenta de Jesus, Jesus disse para ela: vai, a tua fé te salvou. Aquela mulher teve fé suficiente para simplesmente tocar, e ela acreditaria que ela seria curada, e ela alcançou o milagre porque creu. Não adianta a gente frequentar culto, bater carteirinha, se não tiver fé, se não crer, se não ter disposição, se não acreditar na palavra, se não colocar em prática a palavra. Eu venho aqui trazer uma mensagem de Deus. O pastor não pode crer por você, a tua namorada não pode crer por você. Tem alguns milagres que Jesus faz pela fé de muitos, aleluia, pela intercessão de muitos, mas tem hora que Jesus quer operar na sua vida, mas precisa com que você creia. Você precisa se posicionar, porque você não pode viver contando testemunhos apenas de terceiro. Jesus quer operar na sua vida para que você seja um alvo particular de Jesus, e que você pegue esse microfone e não diga que Jesus fez na vida de terceiro, mas que Jesus fez na sua vida. Aleluia! Quem está entendendo o que eu estou pregando, levanta a mão e glorifica Jesus. O culto continua. Preste bem atenção. O que vai acontecer aqui é muito interessante. Por quê? Porque nós estamos vivendo num momento muito mais grave agora devido a essa doença que tem assolado o nosso país e o mundo. Mas antes disso, o pecado já reinava. O mundo já no maligno. Antes disso, já tinha falsidade. Antes disso, já tinha interesse em troca de favores. Antes disso, já tinha falta de empatia. Antes disso, já tinha falta de companheirismo. Antes disso, já tinha. Porque isso tudo é fruto do pecado. Só que nós sabemos que isso precisa ser pregado. Por quê? Porque a gente vê alguém que está inerte, alguém que está paralítico, alguém que não pode se ajudar e não pode ajudar ninguém. E aí tem 4 homens que olham para aquele homem, não se sabe se eram amigos, não se sabe se eram parentes, não se sabe o grau de proximidade, mas se sabe que eles tinham empatia. Se sabe que eles sentiram compaixão por aquele homem. Se sabe que eles abriram mão do seu próprio tempo por terceiro, por alguém. Eles renunciaram ao seu tempo a ponto de se importar, de carregá-lo, transportá-lo. E é sobre isso também que eu quero pregar aqui hoje. Eu não sei como você está. Talvez você não está muito bem, mas o fato de você estar aqui significa que existe alguma fé dentro de você, pequena ou não.
O fato de você estar aqui, o Espírito Santo de Deus te inspirou, te orientou, te fortaleceu para estar aqui. Mas tem muitas pessoas que não estão com a mesma força que você está, que não está com a mesma disposição que você está. Este vento que o mundo passou, muitos irmãos se esfriaram na fé, muitos irmãos retrocederam, muitos irmãos quebraram aliança, cometeram erros, aleluia, e não tem força para estar aqui, não tem força para, aleluia, incentivar ou influenciar na sua vida espiritual. Algumas pessoas pararam, algumas pessoas ficaram sem movimento como aquele paralítico, e aí o Senhor está usando a minha boca, o Senhor está falando nesta noite. Eu não sei se você percebeu, o primeiro hino que foi cantado, teve uma parte do hino que me chamou a atenção. Como é que eles estão de pé? Como é que eles estão de pé? Não é mais ou menos isso, eu não conheço a letra, mas essa parte me chamou a atenção. Sabe por que nós estamos de pé? É porque o Senhor nos deu a fé. É porque o Senhor nos fortaleceu, e Ele não te deu força e fé para você olhar só para você e se importar só com você. Não! Orai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros. Aqueles homens olharam para aquele homem estava inerte, irmão. Isso aqui é muito interessante. Sabe como a gente age em situações como essa? A gente tem predisposição para olhar a situação e a vida de outras pessoas e fazer um pré-julgamento. Ah, se está assim é porque pecou. Ah, se está assim é porque está sendo rebelde, não está fazendo o que Deus mandou. Ah, se está assim porque não vigiou. Ah, se está assim é porque cometeu algum pecado, algum delito, alguma quebra de aliança, e deixa ele pagar o preço. Cada um com seus problemas. Muitos crentes às vezes fazem esse pré-julgamento. Não, irmão, não é assim que funciona. A gente não está no papel de juiz para julgar a vida espiritual de ninguém. A gente não está na condição, e nem nunca vai ter essa condição, para julgar a vida espiritual de ninguém, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que aquele que está em pé, ore para que não caia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Se nós estamos em pé, devemos orar para não cair e estender a mão para ajudar aqueles que caíram, aqueles que não conseguem caminhar, aqueles que não conseguem cultuar. E sabe quem Jesus vai usar? É a sua vida. Jesus vai me dar, ou Jesus está nos dando, não é só fé, mas uma fé consciente, porque tem gente que tem uma fé que não é bíblica, uma fé antropocêntrica, uma fé imatura, uma fé vaidosa, uma fé que só olha para Ele. Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, faz na minha vida, porque eu mereço, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu estou no culto. Não! A fé, irmão, quando ela entra na vida de outra pessoa, ela é vista pelas obras, porque a fé sem as obras, ela é mala para sair. A fé sem as obras, ela é morta. É só você ler a epístola de Tiago, aleluia. Como alguém pode ver que eu tenho fé? É através das minhas obras. Se eu disser que tenho fé, alguém só vai ver a prova da minha fé se eu tiver obras, aleluia. Agora, se eu manifestar as obras, pode ter certeza, você não vai precisar de falar que tem fé, porque pelas suas obras olharão para você e dirão: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali é um músico de Deus, ali é um pastor de Deus, ali é um crente de Deus. Por quê? Porque eu vejo que ele anda diferente, eu vejo que ele se relaciona diferente, eu vejo que a vida, o testemunho dele é diferente num mundo incrédulo.
Aleluia. Falar que canta bonito, irmão, é uma coisa. Aleluia. Agora falar que estende a mão com aquele que caiu, com aquele que está sem força, aquele que está prostrado, é outra realidade. Aqueles homens, preste bem atenção, tem coisas que é você que vai fazer, tem coisas que é eu que vou fazer, tem coisas que é Jesus que vai fazer. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E aí você precisa, e eu precisamos de ter visão. Por quê? Não adianta você olhar alguém dentro da sua casa, no seu convívio social, ou no seu convívio familiar, da parentela, enfim, e falar assim: isso aqui não tem jeito não, já convidei, já fiz tudo, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não quer nada com Deus não, isso aí não quer compromisso com Deus. Nós não temos essa responsabilidade, não é nosso papel, não é nosso papel julgar. O nosso papel é se importar, é estender as mãos, é ter empatia, é mostrar o calor humano, é mostrar nossa fé através das nossas obras. Talvez você está ouvindo essa mensagem e não está entendendo. É óbvio que você não vai sair aí na rua, e não vai viver ninguém aí como um paralítico se arrastando fisicamente. É muito óbvio isso, né? Mas nós estamos espiritualizando o texto, porque este homem que está paralítico fisicamente, ele não só está doente fisicamente. Daqui a pouco eu vou chegar na parte que você vai ver que este homem está doente também espiritualmente. Talvez perto de você tenha alguém que não está fisicamente paralítico, mas espiritualmente parou, estacionou, não tem mais força. Talvez tenha alguém perto de você que está com um casamento em crise, com o namoro em crise, com a vida financeira em crise, com a vida espiritual em crise, vivendo o complexo do medo, da inferioridade, o pânico, né? O sentimento de pânico, medo de sair na rua, medo de ir na igreja, medo de trabalhar, medo de tudo, uma pré-depressão já sinalizando. E nós somos luz, irmão. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. O sal é para temperar, para dar gosto. A luz é para iluminar o caminho, irmão. Somos nós que o mundo vai ver. Eu esqueci o nome de um grande orador da história da igreja que diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Aleluia. Talvez você não percebeu. Você é crente, você serve a Deus. Quando você sai na rua, quando você se relaciona, as pessoas te observam e eles esperam que você e eu sejamos diferentes. Então nós devemos assumir essa responsabilidade, assumir que nós somos cidadãos do céu. O nosso papel não é julgar, como eu já disse. O nosso papel é olhar a situação e ter discernimento, porque Deus não deu fé só para ir para a igreja. Deus nos deu fé para incentivar. Eu vou repetir isso. Deus nos deu fé, foi também para incentivar. Bendito é o nome de Jesus. Jesus chamou os discípulos, pregou para ele, chamou para o discipulado, preparou eles e depois mandou de 2 em 2 e depois mandou 70 e disse: vai, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome pregarão, em meu nome as pessoas serão libertas, em meu nome as pessoas serão curadas. Vai, influencie. Bendito é o nome de Jesus. Você tem influenciado na tua casa? Você tem influenciado no teu bairro? Você tem influenciado no teu trabalho? Será que alguém pode olhar para você e dizer assim: puxa, aquela irmã é diferente, poxa, aquele irmão é diferente, ele só pode ser crente porque eu vejo que ele é diferente? Irmão, teu testemunho é uma pregação. Daqui a pouco você vai abrir a boca, vai lançar um convite, daqui a pouco você vai fazer alguma coisa que vai influenciar aquela pessoa a crer, aquela pessoa a se aproximar de Jesus. Irmãos, é uma verdade. Talvez alguém pode discordar de mim. Aquele homem, pelo menos neste texto, mostra para nós que ele só foi curado, só foi perdoado porque alguém se importou com ele. Alguém foi lá e carregou. Alguém foi lá e teve visão. Alguém foi lá e teve predisposição. Porque não foi Jesus que foi até o paralítico. Foi os 4 homens que tiveram fé, visão espiritual, para dizer:
assim, preste atenção, se você não der um glória a Deus é porque você está mal. Aquele homem olhou para o paralítico, os quatro em sintonia, comunhão, visão, propósito, não teve contradição entre eles, os quatro concordaram. Peraí, está paralítico. Irmão, identificar o problema, até a minha filha mais nova, a Graziela, que está lá no fundo, ela sabe. Tem coisa que a gente está falando lá em casa e ela solta uma pérola. Mas isso é assim. Como que é aquela lá, que ela fala a verdade? Como que ela fala, Tânia? De repente a gente está conversando assim, aí ela pega e solta uma pérola. Ela pega e fala assim: a verdade dói, mas fortalece. Aí todo mundo dá risada. Não é uma verdade? Não é uma verdade? Como é que resolve a mentira? Com a verdade. Tem hora, irmão, que a gente precisa de ouvir isso. Tem hora que a gente tem que ser sincero. Aqueles homens olharam o paralítico e tiveram visão e fé junto. Porque eles olharam para ele e falaram assim: curar a gente não pode. Olha a visão. Curar a gente não pode. Mas eu sei quem pode. Só a irmã pegou o mistério? Eu vou repetir. Curar ele a gente não pode. Mas eu sei quem pode. E eu sei o que eu posso fazer. Vamos carregar, vamos colocar na presença de Jesus, porque Jesus vai curar, Jesus vai perdoar, Jesus vai restaurar. Jesus está falando com pessoas aqui. Tem alguém que você está olhando que aparentemente não tem mais jeito. Você não cura, quem cura é Deus. Você não é juiz, aleluia. Você é só um recipiente que Deus usa para que pessoas se aproximem de Jesus. Você é um instrumento. Quem está entendendo glorifica o nome de Jesus. Jesus está usando a minha boca para dizer para pessoas aqui: Ele está te dando pessoas doentes, Ele está colocando pessoas no teu caminho, pessoas problemáticas, para você entender que é para você carregar, não é para você julgar. Carregar como irmão Daniel, carregar na oração, carregar no jejum, carregar doando o seu tempo. Aleluia. Oremachuia calabaia. Bendito é o nome de Jesus. Tem hora que Jesus vai usar você. E agora aqueles homens pegam o paralítico e levam para a presença de Jesus. Quando chega na casa, tem um obstáculo. Agora estes homens olham o obstáculo e disseram para eles mesmos: nós não vamos desistir. A gente já teve o trabalho de trazer. Tem gente que te ajuda, irmão, te ajuda de qualquer jeito. Eu já convidei para ir na igreja, já fiz a minha parte. Mas qual foi a perseverança que você teve nesse convite? Convidar qualquer um convida. É um dever seu convidar. Quantas mensagens hoje você mandou no WhatsApp, no Messenger, ou sei lá onde for? Quantas vezes você publicou nas suas redes sociais que hoje na tua igreja ia ter culto? Para quantos amigos você mandou a mensagem? Qual foi o esforço que você teve durante o dia para pegar aquela pessoa que está depressiva, aquela pessoa que está caída? Qual foi o teu esforço que você teve durante o dia para trazer alguém não crente aqui hoje? Para trazer alguém afastado aqui hoje? Porque é fato. Se aqui não tiver ninguém afastado que ainda não conheceu Jesus, nós estamos pregando para crente. Nós estamos pregando para nós. É por isso que às vezes precisa de uns crentes loucos, pentecostal igual eu, que pula, dá glória a Deus, fala em línguas estranhas, que ama a palavra, que sobe mante, que crê nos mistérios de Jesus. É aqueles quatro. Está todo mundo lá no culto de ensinamento, ninguém convidou o pecador, ninguém levou um doente. Bora levar um paralítico, porque se Jesus está em casa, Ele vai curar, Ele vai fazer uma obra. Jesus não vai dispensar esse homem, não. Vamos crer. É isso que aconteceu. Perseveraram, vamos estrelar o telhado. Se não dá para entrar pela porta, a gente vai pela janela, mas vamos! Crente pentecostal, irmão, crente doido igual eu. A gente crê nos mistérios de Jeová. E um jeito de outro vai ter culto. Vamos colocar ele na presença de Jesus. Olha, cuidado. Subiu em cima da casa, destelhou, desceu com as cordas. E você está achando que é fácil descer um paralítico de cordas numa maca? Se não tomar cuidado, o bicho cai e morre. Em vez de dar cura, vai ter que orar para Jesus ressuscitar. Irmão Daniel, o que você quer dizer? Eu quero dizer que até para você ajudar alguém, você tem que ajudar com amor. Você tem que ajudar com carinho, com cuidado, nas palavras que você usa, que senão você vai matar. Descer pela corda com cuidado, com amor, com carinho, com perseverança. Vai devagar. Não se soltar muito desse lado, cai, quebra o pescoço e morre. Cuidado! Tem que pregar contra o pecado, sim. Tem que convidar o pecador, sim. Mas também tem que ter compaixão. Também tem que amar. Tem que ter predisposição. Tem que ter fé. Quando este paralítico é introduzido na presença de Jesus, olha o que vai acontecer. O versículo de número 20, pega essa pérola. E vendo-lhes
E vendo-lhes a fé. A fé de quem? De um? Não. Não foi vendo a fé dele. Vendo-lhes a fé. Está no plural. Jesus tinha aqui pelo menos 3 campos de visão. Quantos? 3. Quantos? 3. Quando o paralítico desceu na presença de Jesus, Jesus olhou para o paralítico, mas também olhou para os carregadores, mas também olhou para os doutores e os fariseus que estavam do lado. Um grupo que era dos que razoavam no coração, não verbalizavam. Eles estavam murmurando, questionando, debochando, dizendo que era blasfêmia no coração. Jesus, conhecendo o coração deles, disse assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer levanta e anda? Por que Jesus disse isso? Porque quando Jesus diz para o paralítico, perdoados estão os teus pecados, 2 coisas acontecem aqui. Primeiro, o primeiro desejo dos 5 não são realizados no momento que eles querem. Eu vou repetir isso. 2 coisas acontecem aqui. Uma delas é, o desejo dos 5 não acontece no momento que eles querem. A segunda coisa que acontece aqui, existe alguém murmurando, porque Jesus está liberando perdão para quem não merece, aos olhos do sistema religioso. E aí o que vai acontecer? Os fariseus, ou os saduceus e os doutores da lei, quando eles olham aquela situação, eles começam a dizer: quem é ele? Só Deus pode perdoar pecados. E eles não recebiam Jesus como Filho de Deus, e realmente só Deus pode perdoar pecados. Mas o Filho de Deus veio para perdoar os pecados, porque Jesus, ele é o Deus encarnado, é a palavra que se habitou entre os homens, é o verbo que habitou entre os homens. E Jesus não só como pode perdoar pecados, como também pode promover também a vida eterna. Porque Jesus diz: aquele que crê naquele que me enviou e crê nas minhas palavras tem a vida eterna. E aí eles ficavam irados, porque eles não operavam milagre, o sistema religioso estava enfraquecido. Aí vem Jesus manifestando o poder, pregando o reino de Deus, curando. Todo mundo queria estar com Jesus. A sinagoga começou a esvaziar. Por isso que eles ficam incomodados. Aí vem Jesus e fala: perdoados estão os teus pecados. Eles começam a murmurar. Aí olha que interessante, eles deveriam incentivar, crer, se alegrar, porque tem um homem paralítico recebendo perdão, irmão. Tem um homem pecador recebendo perdão. E aqueles que deveriam ser o representante da lei, aqueles que deveriam ser os responsáveis de fazer a vontade de Deus prevalecer, eram os primeiros que estavam murmurando e razoando no coração. Não sou eu que julgo quem merece ou não receber perdão. Não sou eu que julgo quem vai ser salvo ou deixar de ser salvo. A salvação cabe a Deus e a todo aquele que crê. Se Jesus quiser perdoar, Ele perdoa. Se Jesus quiser levantar quem Ele quiser, aqui Ele levanta e faz o que Ele quiser, porque aqui a glória é dEle, o louvor é dEle, tudo aqui é para Ele. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Amém. Glória a Deus. Olha que interessante que vai acontecer aqui agora. A gente precisa de aprender que nem tudo que você quer, na hora que você quer, você vai ter. Porque a ideia de levar o paralítico até a presença de Jesus, a fé era para curá-lo. Sim ou não? Este homem estava doente, mas não estava só doente fisicamente. Este homem estava doente espiritualmente. Porque não iria adiantar ele receber a cura da sua enfermidade e ir para casa tendo situações mal resolvidas na alma dele. Porque um homem pode receber um grande milagre, guarde isso. Um homem, uma pessoa, uma mulher pode receber um grande milagre de Deus e não se arrepender dos seus pecados e ter uma vida totalmente ímpia, depravada, longe da presença de Deus, e ainda assim ir para o inferno. E isso é bíblico. Porque milagre não traz salvação.
O que traz a salvação é a fé, é o arrependimento, é o perdão pelos pecados e uma vida voltada para Cristo e para a palavra de Deus. É isso que traz salvação. Uma pessoa pode receber milagre e continuar vivendo uma vida de ingratidão, e isso é bíblico. Quantos leprosos recebeu a cura? Quem lembra? Quantos que foi? 10. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Os outros de alguma maneira foram ingratos. É lógico que a lei dizia que tinha que ir ao sacerdote, apresentar a oferta, ele tinha que ser avaliado, mas o sacerdócio sempre ia estar lá. Aí um entendeu, peraí, quem me curou não foi os sacerdotes. O sacerdote sempre vai estar lá. Quem me curou foi Jesus. Eu vou voltar, vou ser grato a Ele. Depois eu apresento a oferta. Depois eu vou lá ser avaliado, irmão. A gente tem que entender o que é prioridade. Preste bem atenção. Aqueles homens queriam receber para aquele homem a cura, mas Jesus olhou além da visão daquele homem, olhou para dentro do paralítico e viu que não adiantava dar cura para ele, dispensar ele, aleluia, apenas curado, sabendo que dentro da alma dele, ele tinha situações mal resolvidas, precisava de ser liberto, precisava de ser curado, precisava de ser transformado por Jesus. E é por isso que quando Jesus olha para ele, olha a necessidade de perdão, olha uma alma deprimida, uma alma fraca, que viveu uma crise existencial muito grande, que vivia dependendo de pessoas para comer, para se locomover, uma vida de humilhação, uma vida de pré-julgamento, porque naquela época todos sabiam e criticavam e tinham um entendimento que se uma pessoa era enferma é porque ela tinha cometido algum pecado ou seus pais tinham cometido pecado. Olha a crise existencial que esse homem vive, mas quando Jesus olha para ele, olha dentro dele uma treva, uma crise muito grande, e agora manifesta luz sobre a vida daquele homem, liberando perdão. Jesus não só quer te dar uma casa, Jesus não só quer te dar uma vida de deleite aqui, não. Eu sei que Jesus quer que você e eu se vistamos bem. Eu sei que Jesus e você quer que eu e você andemos num bom carro. Eu sei disso. Eu sei que Jesus quer que eu e você se alimente bem. Eu sei. Jesus tem também o melhor dessa terra para nós.